Hoje vamos falar de planilhas. Infelizmente, muitas pessoas confundem planilha com pasta de trabalho. E entendermos essa diferença que existe entre o Excel, pasta de trabalho e planilhas, irá fazer com que nós não tenhamos problemas quando começamos a trabalhar com automação ou linguagem VBA. E é já sabido entre nós que sempre que nós abrimos o Excel, eu vou abrir o Excel aqui, nos permite, numa primeira fase, criar aquilo que é o nosso segundo nível, que é uma pasta de trabalho em branco. Como também eu posso usar um determinado modelo, porque o Excel entende que uma pasta de trabalho há de ser um conjunto de planilhas. E planilha vão ser um conjunto de células que vão ser formadas por linhas e colunas. E mais para frente eu vou explicar em relação a células, linhas e colunas. Vocês vão entender perfeitamente sobre isso. Para dizer o quê? Esses ficheiros aqui vão ser as nossas pastas de trabalho. Não é possível nós enviarmos uma planilha ou um conjunto de planilhas. O que é possível é enviar uma pasta de trabalho. Isso tem que ficar claro. Pasta de trabalho vai ser um conjunto de planilhas. Eis o motivo pelo qual, quando nós abrimos o Excel, ele diz que temos que criar primeiro uma pasta de trabalho. Quando damos um duplo clique aqui, ele nos permite já criar aquilo que são as nossas planilhas, que é o assunto dessa aula de hoje. Eu vou fechar essa pasta de trabalho. A primeira coisa que nós podemos fazer com as nossas planilhas é navegar sobre elas. Agora, nesse exato momento, eu estou na planilha 2. Se eu quiser ir para a planilha 1, é só clicar aqui, planilha 1. Se eu quiser ir para a planilha 3, clico na planilha 3. Então, eu estou aqui a navegar sobre as minhas planilhas. Quando eu faço isso, clico aqui na planilha 3, eu estou a usar o mouse. Clico na planilha 4, também estou a usar o mouse. Mas eu posso também fazer essa navegação entre as minhas planilhas através daquilo que chamamos de teclas de atalho. Você vai ter que pressionar o Ctrl nos seus teclados. Após pressionar o Ctrl, você vai pressionar a tecla Page Down para navegar para as planilhas que estão do teu lado direito. Se eu quiser ir para a planilha 2, planilha 3, com o Ctrl pressionado, vou dizer Page Down uma vez, estou na planilha 2, Page Down, segunda vez, eu estou na planilha 3. Agora, se eu quiser navegar para o lado esquerdo, continuo com a tecla Ctrl pressionada e simplesmente vou aqui onde está escrito Page Up no meu teclado numérico. Eu faço uma vez Page Up, você consegue ver que ele está na planilha 2, Page Up mais uma vez, planilha 1. Então, é assim que eu faço para navegar sobre as minhas planilhas. E a outra coisa que nós podemos fazer com as nossas planilhas é agrupar as nossas planilhas. Eu vou no teclado pressionar a tecla Shift e com a planilha 1 selecionada, eu vou selecionar a planilha 2. Então vocês conseguem ver que o Excel me tira aqui uma barra verde. Então isso significa que, nesse exato momento, a planilha 1 e a planilha 2 estão agrupadas. Como também, se eu vier para aqui, na minha barra de títulos, vocês conseguem ver que aqui está escrito agrupar. Como é que nós fazemos para desagrupar essas duas planilhas que nós agrupamos? Eu vou ter que deixar a tecla Shift, simplesmente virei numa dessas duas planilhas, botão direito do mouse, tirei essa opção onde vem desagrupar planilhas. Então você consegue ver agora que ele tirou aquela linha verde que estava aqui. Quando também olho para a minha barra de títulos, você consegue ver que o Excel desagrupou para mim essas duas planilhas. Como é que eu faço para agrupar mais que duas planilhas? Eu vou adicionar aqui mais uma planilha. Virei na planilha 1, vou selecionar a planilha 1, vou pressionar a tecla Shift e irei selecionar a última planilha. Eu quero agrupar a planilha 2, planilha 3 e planilha 4. Eu tenho que selecionar a planilha 1 e com a tecla Shift pressionada, vou selecionar aqui a planilha 4. Simplesmente, se eu quiser desagrupar, eu posso vir clicar na planilha 3. Eu desagrupei a planilha 4. Se eu quiser desagrupar a planilha 3, eu vou clicar na planilha 2. Ele desagrupou a planilha 3. Isso com a tecla Shift pressionada. E simplesmente, se eu quiser desagrupar essas duas planilhas, vou deixar a tecla Shift, botão direito do mouse, desagrupar. Eu quero colocar um preenchimento azul em todas as minhas planilhas. Simplesmente
vou selecionar a planilha 4, tecla Shift e vou selecionar a planilha 1 para ele agrupar todas as planilhas. Tudo que eu for a fazer numa dessas planilhas vai ser feito nas restantes planilhas. Então eu vou aqui selecionar essa opção e verei aqui no preenchimento, vou colocar azul e vou simplesmente aqui desagrupar. Vocês verão, quando vem para a planilha 3, você vê que a planilha 3 tem a mesma formatação. Quando vem para a planilha 2, vocês vê que a planilha 2 também tem a mesma formatação. Quando vem para a planilha 1, vocês conseguem ver também que a planilha 1 tem a mesma formatação. Eu vou agrupar de novo e vou selecionar aqui, virei para aqui, sem preenchimento. Então vocês conseguem ver que eu tirei o preenchimento na planilha 1, mas essa formatação irá ser aplicada nas outras planilhas. Há uma coisa aqui muito importante que eu tenho que explicar. De todas as vezes que nós agrupamos as nossas planilhas, existem certos comandos que nós não vamos ter acesso a eles. É o caso, por exemplo, da formatação condicional. Então eu não posso fazer a formatação condicional nas planilhas quando elas estão agrupadas. Eu não posso também, por exemplo, usar aqui o Power. Eu não posso classificar e filtrar. Então existem certos comandos que nós não temos acesso quando nós agrupamos planilhas. A outra coisa que nós podemos fazer com planilhas é fazer a inserção de novas planilhas, também eliminar, né, ou excluir planilhas. Irei selecionar na planilha 1, botão direito do mouse, posso vir para aqui onde vem excluir. Vou selecionar na planilha 3, botão direito do mouse, excluir. Agora quero excluir a planilha 4. Células, temos essa opção de vem excluir. Eu quando clico aqui, ele tem essa opção de excluir planilha. E vou selecionar aqui, se onde ver aqui. Nós também podemos fazer a inserção, né, de novas planilhas. Como é que vamos fazer isso? Quando eu clico aqui, o Excel faz a inserção de novas planilhas. Então, é assim que eu posso fazer a inserção de novas planilhas. Como também eu vou agrupar essas 4 planilhas, vou excluir. Eu posso fazer a inserção de novas planilhas, clicando aqui numa das planilhas, botão direito do mouse, tenho essa opção de vem inserir. Quando clico aqui, ele tira para mim essas opções. Não, eu posso fazer a inserção de uma nova planilha, selecionando essa opção, ok. Então ele fez a inserção da planilha 11. A outra forma é vindo também na guia página inicial, grupo células, aqui onde vem inserir, tem essa opção de vem inserir planilha. Eu vou inserir, você consegue ver, planilha 15, vou selecionar essas outras planilhas, agrupei, vou excluir. E a outra forma também de fazermos a inserção de planilhas é através do atalho Shift F11. Se eu venho para aqui, inserir planilha, coloco o meu cursor aqui, vocês conseguem ver que o Excel diz inserir planilha e dentro de parênteses ele nos mostra o atalho Shift mais F11. Quando eu for a pressionar Shift mais F11 nos meus teclados, o Excel também vai fazer a inserção de novas planilhas. Eu virei aqui, selecionar essa célula, Shift F11. Então, estão a ver? O Excel está fazendo a inserção de novas planilhas para mim. Vou agrupar, vou excluir aqui, vou agrupar, vou excluir. E nós também podemos mover planilhas. Então, vou criar uma pasta de trabalho aqui do zero, vou expandir. Então, vamos supor que eu queira mover a planilha 1 e colocar em frente da planilha 3. Simplesmente virei na planilha 1, irei pressionar o botão esquerdo do mouse. Vocês conseguem ver que o Excel me tira uma seta preta ali. Eu vou selecionar essa seta e irei colocar em frente da planilha 3, a seta preta. E vou soltar. Vocês conseguem ver que o Excel tirou para mim a planilha 1 da primeira posição e colocou na última posição. E se eu quisesse colocar a planilha 1 entre a planilha 2 e a planilha 3, simplesmente também venho, vou pressionar o botão esquerdo do mouse, você vê que o Excel tira ali a seta preta de novo. Simplesmente virei aqui, colocar a seta preta entre a planilha 2 e a planilha 3 e vou soltar. Vocês conseguem ver que a planilha 1 agora ficou entre a planilha 2 e a planilha 3. Eu também posso copiar aquilo que são as minhas planilhas. Eu vou mover essa planilha para aqui. Eu nesse momento, nessa pasta de trabalho, tenho 3 planilhas. Eu quero fazer a cópia da planilha 1. Vou, botão direito do mouse, tenho essa opção de ver mover ou copiar. Vou selecionar essa opção e aqui nessa opção simplesmente vou selecionar essa opção de vem criar uma cópia. E simplesmente vou escrever a posição onde eu desejo deixar essa cópia. Então eu vou
criar essa cópia antes da planilha 1 e vou dizer OK. Vocês conseguem ver que o Excel me criou aqui a cópia desta planilha. Eu tenho planilha 1, mas tenho planilha 1 dentro de parênteses 2. Como também posso fazer a cópia de planilhas simplesmente pressionando a tecla Ctrl nos teclados e venho selecionar a planilha que eu quero copiar. Vamos lá supor agora que eu quero copiar a planilha 2. Vou selecionar a planilha 2, irei pressionar o botão esquerdo do mouse aqui na planilha 2. Vocês conseguem ver que o Excel me tira também aqui aquela seta preta. Eu vou deixar a cópia aqui entre a planilha 2 e a planilha 3. Eu vou deixar. Eu posso vir aqui, Ctrl pressionado, vou pressionar o botão esquerdo do mouse, vou fazer outra cópia. Eu também posso fazer cópia, como também mover planilhas para uma outra pasta de trabalho. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho essa pasta de trabalho que tenho dado escrita preenchimento relâmpago. E vou aqui na pasta 1. Eu vou excluir essas duas planilhas, vou dizer a planilha 1. Então virei na pasta preenchimento relâmpago, irei fazer a cópia desta planilha aqui para pasta 1. Botão direito do mouse, nessa opção mover ou copiar. E aqui tenho mover planilhas selecionadas. Eu numa primeira fase quero copiar, então vou selecionar esta opção para ele não mover. Após isso, virei aí quando vem para a pasta. Então, nesse exato momento, ele está na pasta preenchimento relâmpago. Virei aqui, ele irá me mostrar todas as pastas que estão abertas dentro do meu computador. Nesse exato momento, eu tenho a pasta 1 aberta e tenho a pasta preenchimento relâmpago aberta. Eu vou selecionar a pasta 1, que é onde eu desejo criar a minha cópia. Irei colocar após a planilha 1. Eu vou dizer OK. Então, vocês conseguem ver que o Excel criou a cópia desta planilha caso 1 para a pasta 1. Eu vou agora eliminar e vou excluir. Quando volto para aqui, na pasta preenchimento, vocês conseguem ver que a minha planilha ainda está aqui, porque eu simplesmente criei uma cópia. Agora eu quero mover essa planilha caso 1 para a pasta de trabalho, pasta 1. Virei para aqui na pasta preenchimento relâmpago, botão direito do mouse na planilha, mover ou copiar. Nós não iremos selecionar esta opção, vamos deixar essa opção desselecionada. E vou escolher a pasta onde eu desejo mover essa planilha. Vou dizer pasta 1. E vou dizer mover para o final. Eu vou dizer OK. Vocês conseguem ver agora aqui na pasta 1 eu tenho a planilha caso 1. Se eu volto para a pasta preenchimento relâmpago, vocês conseguem ver que eu já não tenho a planilha caso 1 aqui. Porque eu fiz o quê? Eu movi a planilha. Então, sempre que vocês quiserem criar uma cópia, vocês vão selecionar aqui, criar uma cópia. Porque se vocês não selecionarem essa opção, o Excel irá mover aquela planilha. E pode não ser isso que vocês querem fazer, certo? Vou cancelar. Como é que eu faço para devolver? Você tem duas formas. Você pode fechar essa pasta de trabalho e não salvar. Lembram que quando nós fazemos alterações e não salvamos, aquelas alterações não são aplicadas dentro da pasta de trabalho, eu não vou salvar. Agora, quando eu vier abrir a pasta preenchimento relâmpago, vocês conseguem ver que a planilha caso 1 está aqui, porque eu fiz alterações na pasta, mas quando fechei a pasta, não salvei alterações. Agora eu vou abrir a pasta preenchimento relâmpago novamente, irei excluir essa planilha. Agora, a outra forma de devolver aquela planilha caso 1 para aqui é vir para a pasta 1, simplesmente seleciono a planilha aqui com o botão direito do mouse, mover ou copiar, simplesmente vou mover essa planilha para a pasta preenchimento relâmpago. Vou mover para o final, vou dizer OK. Então ele tirou a planilha caso 1 daqui da pasta 1 para a planilha preenchimento relâmpago. E simplesmente eu posso vir para aqui, colocar na primeira posição. Vocês conseguem ver que nesta pasta de trabalho preenchimento relâmpago eu tenho escrito caso 1, caso 2, caso 3. E como é que nós fazemos, Jaime, para dar nome às nossas planilhas? Vamos voltar aqui para a nossa planilha pasta 1. Iremos adicionar aqui duas planilhas, 1, 2. Agora eu quero mudar esse nome de planilha 1 para clientes, planilha 11 para fornecedores, planilha 12 para compras. Então simplesmente virei na planilha onde eu quero dar nome, irei com o botão esquerdo do mouse dar um duplo clique. Aqui eu posso apagar, como também posso, duplo clique, escrever por cima. Então eu vou escrever aqui clientes. Para eu aplicar esse nome aqui, simplesmente posso selecionar
posso dizer Enter. O Excel entende que eu quis renomear essa planilha. Virei aqui na planilha 11, darei um duplo clique. Então simplesmente virei colocar aqui fornecedores. E a outra forma de dar nome à minha planilha é vir na planilha que não tem nome, botão direito do mouse, temos essa opção renomear. Quando venho para aqui, ele também me cria aquele efeito do duplo clique. Posso escrever aqui agora compras e vou clicar aqui. A outra coisa que nós podemos fazer com as nossas planilhas é dar cores. Eu virei na planilha que eu quero dar cor, botão direito do mouse, temos aqui onde vem cor da guia. Simplesmente vou selecionar a cor que eu quero. Aqui eu vou colocar vermelho. Não, está aqui. Eu simplesmente vou selecionar a planilha fornecedores. Vocês conseguem ver que a minha planilha cliente agora já tem cor. E a mesma coisa para a planilha fornecedores. Botão direito do mouse, cor da guia. Virei colocar aqui um laranja. Por fim, compras, uma cor verde. Aqui. A outra coisa que nós podemos fazer com nossas planilhas é ocultar. Ao invés de eu eliminar minha planilha, eu posso ocultar as minhas planilhas. Por exemplo, vamos lá supor que eu quero que a pessoa que estiver a abrir a minha pasta de trabalho não veja a pasta compras, mas eu não quero eliminar a pasta compras. Como é que eu faço? Botão direito do mouse, tem essa opção de vem ocultar. Então, quando eu clico aqui, o Excel oculta para mim a planilha. O Excel não eliminou, ocultou. Posso também ocultar a planilha cliente. Seleciono a planilha cliente, botão direito do mouse, ocultar. Nessa pasta de trabalho tenho 3 planilhas, mas 2 estão ocultas, que é a planilha clientes e a planilha compras. E como é que eu vou fazer para reexibir essas planilhas já? É muito simples. Eu posso vir aqui na planilha fornecedores, irei clicar no botão direito do mouse e tem essa opção onde vem reexibir. E vou clicar. Quando eu seleciono essa opção de reexibir, ele vai me tirar todas as planilhas que estiveram ocultas dentro dessa pasta de trabalho. Nesse caso, são 2 planilhas. E aqui ele diz reexibir uma ou mais planilhas. Ou seja, eu posso reexibir as 2 planilhas ao mesmo tempo, como também posso reexibir uma de cada vez. Por exemplo, eu vou reexibir agora a planilha cliente. Seleciono e digo OK. Vocês conseguem ver que o Excel reexibiu para mim a planilha cliente. Virei também, botão direito do mouse, reexibir e vou agora reexibir a planilha compras. OK. Vou agrupar a planilha clientes e fornecedores. E vou ocultar. Quero reexibir as 2 ao mesmo tempo. Virei. Botão direito do mouse, reexibir. E simplesmente vou selecionar a primeira planilha, estará no topo, a tecla Shift pressionada e vou pressionar a tecla Shift e virei selecionar aqui a minha segunda planilha. Se tivesse outras planilhas, era somente selecionar a primeira planilha, pressionar a tecla Shift e selecionar a última planilha. Agora vou deixar a tecla Shift e vou dizer OK. Então o Excel, nesse exato momento, fez a reexibição das minhas 2 planilhas ao mesmo tempo. Eu vou adicionar várias planilhas aqui dentro dessa pasta de trabalho, Shift F11. Vocês conseguem ver agora que as minhas planilhas clientes, fornecedores e compras sumiram. Elas simplesmente estão aqui nessa pasta de trabalho, mas eu não consigo visualizar porque eu tenho muitas planilhas. O Excel, quando nós temos muitas planilhas dentro da mesma pasta de trabalho, ele vai nos criar essas setas aqui. Se eu quiser ver a minha última planilha que está lá no canto direito, eu tenho que pressionar a tecla Ctrl e vou clicar o meu botão esquerdo do mouse. Quando eu faço isso, então o Excel me leva para a minha última planilha, que é a planilha compras. Agora, se eu quiser também ver a minha primeira planilha, vou pressionar também a tecla Ctrl e vou aqui nessa setinha, vou clicar no botão direito do mouse. Então eu vou voltar para a planilha 30. É assim que eu consigo percorrer entre a minha primeira planilha e a minha última planilha sem precisar de selecionar. Estão a ver? Então simplesmente Ctrl pressionado, botão esquerdo, ele vai me levar para a última planilha. Ctrl, essa seta, botão esquerdo, vai me levar para a minha primeira planilha. Se eu quiser ver todas as minhas planilhas ao mesmo tempo, como é que eu faço? Eu posso clicar aqui nesta seta com o botão direito. Então aqui eu consigo ver todas as minhas planilhas. Vocês conseguem ver que eu tenho a planilha 1, que é essa planilha 30, e tenho a planilha compras, que é a minha última planilha. Simplesmente posso vir aqui, selecionar na planilha compras e dizer OK. Ele vai me levar para a planilha compras. Irei aqui botão direito do mouse, irei
selecionar agora a minha primeira planilha, vou dizer ativar. Espero que esse conceito tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto de planilhas, não hesitem, podem me mandar aí as vossas dúvidas que eu irei responder com maior prazer.